Senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Concedo a palavra ao doutor Jorge, que quer fazer um registro. Presidente, boa tarde aos colegas, ilustre representante do Ministério Público, ilustre advogados, partes aqui presentes. Inicialmente eu recebi um telefonema do nosso colega, doutor Neymar, me reportando e deixando que me incumbindo de fazer a homenagem ao à memória do nosso amigo jurista Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, grande jurista mineiro e do Brasil, ocupante da 7ª cadeira da Academia Mineira de Letras, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, foi diretor da Escola da Magistratura Nacional na presidência do ministro Salvo de Figueiredo, também da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, e nós gostaríamos, em nosso nome pessoal, do doutor Neymar, de toda a turma, que fosse enviado à viúva e seus herdeiros, através da Academia Mineira de Letras, as nossas condolências por essa perda inestimável do amigo e jurista. Perfeitamente. Com a adesão de todos nós, Ministério Público, de todos os demais membros da turma. Agora, passamos ao pregão, a pauta dos processos físicos. Não há divergência e não há sustentação. Só há um processo do doutor Jorge que vai sair de pauta, doutor Jorge? Físico, vai ser retirado. Mas foi só uma questão técnica aí, que houve problema técnico. Então pode apregoá-lo para saber qual que vai ser retirado, então. Pois não. É o número 4 da pauta, pauta dos processos físicos, é o RO 1254 2014 184 03004. Então isso fica retirado de pauta. Todos os demais ficam decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Então passemos ao pregão então da pauta eletrônica, dos processos eletrônicos, observada a ordem regimental. Primeiras sustentações orais à distância. A primeira será realizada em Juiz de Fora, processo da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes. Segundo votante, juiz convocado Gessé Cláudio Franco de Alencar. Terceiro votante, desembargador César Machado. É o número 33 da pauta, é o RO 11-103, 11-306, 16-2018. A doutora Mariana Uti Carnevale está inscrita pela reclamada recorrente. Pela reclamada recorrente. A senhora está nos ouvindo bem, doutora? Boa tarde, excelência. Estou sim. Boa tarde. Vou ler a conclusão. Eu conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para absolver a reclamada do pagamento de indenização por danos morais. Mantenho o valor arbitrário da condenação por ainda é compatível. Então, eu estou dando provimento parcial porque eu estou excluindo a indenização por danos morais, mantendo a sentença quanto ao mais. Se ela quer se manifestar, a senhora tem a palavra. Excelência, nesse caso, tendo em vista o seu voto, eu vou aguardar eventual divergência. Perfeitamente. Doutor Gessé e doutor César estão de acordo, a decisão unânime, nos termos do voto relator para retificar a sustentação. Ok? Próximo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Agora serão 5 sustentações orais, todas em Uberlândia. Esse Uberlândia vai dar trabalho. Sustentação oral em Uberlândia, número 15 da pauta, processo da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, RO 10-305-09-2017. Inscrito Dr. Fernando Leles Júnior, pela recorrente reclamante. Só um minutinho. A questão da... O senhor está nos ouvindo bem aí, doutor? Perfeitamente, excelência. Boa tarde. Bom, é a questão de terceirização, que essa turma já tem um posicionamento, independentemente com a devida vênia dos argumentos da sustentação que nós já conhecemos também. Mas eu estou conhecendo o recurso negando-lhe provimento e passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os componentes desta egrégia turma.
Este caso em específico, Excelência, eminente relator, tem algumas particularidades apenas. A primeira delas, que eu cito, que há um pedido de nulidade da sentença como preliminar de mérito para reabertura da instrução processual e oitiva da nossa testemunha. A gente, após a decisão do Supremo Tribunal Federal nesses processos, a gente tem tentado demonstrar, inclusive, a similitude das funções desenvolvidas, e durante a audiência de instrução a gente requeriu, neste caso, a oitiva de testemunho, que foi negado pelo juiz de piso. Se já está difícil, data máxima vem na comprovação após a decisão do Supremo Tribunal Federal, com essa negativa de prestação de tutela jurisdicional efetiva, devido processo legal, com a devida vênia, se torna ainda mais difícil, Excelências. Neste caso em específico aqui, é um caso, lógico que todos os casos que a gente tem trazido é de terceirização, é de isonomia, mas não há como globalizar, generalizar. Cada caso é um caso, e nessa situação em específico aqui haveria necessidade de demonstrar essa similitude das atividades desenvolvidas através da testemunha. Tanto que a gente nem indica testemunhas na maior parte dos casos, mas neste caso em específico, conforme consta no quadro expositivo da inicial de funções desenvolvidas, etc., a gente sentiu a necessidade de demonstrar isso pela via testemunhal, que foi rechaçado pelo juízo. Então, a princípio, a gente já pede a nulidade da sentença para que o processo retorne, reabra a instrução processual e seja possível que a gente faça a instrução deste processo, demonstrando a isonomia remuneratória neste caso. Além disso, Excelências, há 2 outros pedidos aqui que demonstram fraude no contrato de trabalho. Esses pedidos foram rechaçados pelo juiz de piso, mas caso sejam observados e providos por vossas Excelências, demonstra plenamente a fraude ocorrida. Primeiro, a empresa prestadora dos serviços aqui, a NW, ela tem a prática de, isso foi comprovado por prova emprestada nos autos, em que pese a nossa testemunha não tenha sido admitida, não é? Ela tem a prática de englobar os DSRs com as comissões. Para exemplificar, o que ela faz? Se o reclamante fez R$ 1.500 de comissão em um mês, ela joga 700 de DSR e o restante do valor de comissão. E nós sabemos que as verbas não se confundem, comissão é comissão, DSR é outra verba, e o DSR incide sobre as comissões. E não pode ser retirado o pagamento, o valor de pagamento dos DSRs do valor que há de se pagar nas comissões. Isso ficou comprovado através de prova emprestada, relembrando que não foi possível produzir também essa prova pela nossa testemunha. Caso entendido assim por vossas excelências e provido, demonstram a fraude da empresa prestadora do serviço. Outro pedido são as horas extras fora do cartão de ponto. As provas emprestadas dos autos demonstram que os reclamantes, em diversas situações, era o caso dessa reclamante, aconteceu em outros contratos de trabalho, batia o ponto, mas retornava para cumprir as metas, fora do ponto. Isso ficou comprovado também através de prova emprestada, repito, porque a nossa prova testemunhal não foi permitida. Os 2 pedidos em específico, DSR de comissões e horas extras fora do cartão de ponto, demonstram a prática desta fraude trabalhista, não é? A lei da terceirização, isso falando antes até da decisão do Supremo, a lei da terceirização, que foi o que veio a regulamentar a terceirização, fala que a terceirização é lícita, exceto nos casos de fraude. O artigo 9º da CLT não foi revogado por aquela lei, nem o 444. E por conta dessas 2 situações, entende a reclamante que há fraude nessa modalidade de terceirização. Então, seja pela fraude, onde se tem que declarar ilícita a terceirização, seja pela isonomia remuneratória, que, como bem disse o eminente relator, já é de conhecimento dessa turma a forma como o nosso escritório sustenta, os nossos fundamentos. Eu peço vênia do voto para que seja provido o nosso RO, prima facie, para se dar a nulidade da sentença e permitir a reabertura da instrução. Caso não seja possível, que se acolha a ilicitude da terceirização ou a isonomia remuneratória. É como sustenta, Excelência. Olha, essas questões foram todas examinadas aqui. A questão da nulidade por cessamento de prova ficou
pelo menos constou aqui, que a prova seria para elucidação de fatos relativos à isonomia. Portanto, ela não teria nada a ver com questão de horas extras, intervalos e refresco de comissões. Refresco de comissões se mostra pelos recibos. E a questão de hora extra da prova emprestada juntada pelas partes evidenciou que o registro de jornada correspondia aos efetivos horários de entrada e saída. Então, eu peço ver e mantenho a minha posição. Doutor Gessé? Senhor presidente, eu só faria um reparo, porque foi dito e repetido que haveria o indeferimento da prova testemunhal e, pelo que vi da ata, o indeferimento foi só do preposto e houve a juntada de prova emprestada com relação a testemunhas. Eu vou pedir vênia à sustentação e acompanhar integralmente. Aqui revela-se contra o indeferimento da oitiva do preposto. Doutor César, então a decisão unânime, nos termos do voto do relator, assim se decide. Próximo. César Machado. César. Agora é a relatoria do desembargador César Machado, número 5 da pauta, é o RO 10.158-14-2019. Inscrita Jefferson Parreira de Souza, Banco Bradesco. Doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo está inscrita pelo recorrido, que é o reclamado. Pelo recorrido. Doutor César, por favor, a conclusão. Conheço do recurso como agravo de petição, com retificação da autuação contra essa classe processual no mérito do provimento para declarar a legitimidade do autor para execução individual da sentença coletiva proferida nos autos 795-13-2013 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito como entender de direito. Essa matéria também aqui é pacífica, aqui na TUN, eu acho que até no tribunal também. Só tem a palavra, doutora, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde ao presidente da sessão, a quem eu cumprimento todos os presentes. Bom, aqui no caso, se tratando de ação onde o recorrente pretende execução da sentença proferida em outro processo, deveria ter sido usado o agravo de petição contra essa decisão proferida, inclusive apresentando o valor que pretende devido, conforme artigo 897. Então, não há como admitir aqui a aplicação dos artigos 97 e 98 da Lei 8.078, como pretendido pelo recorrente, já que, imaginem, o ajuizamento de mais de 4.000 cumprimentos de sentença isolados, né? Então, como já tem uma ação com trâmite de cumprimento de sentença coletiva, né? A execução coletiva está tramitando desde o mês de setembro de 2015, inclusive com pagamento de honorários periciais naquela ocasião, naquele processo. Então, não há motivos para que o recorrente pretenda a satisfação do seu crédito individualmente. Quando ficou decidido no processo anterior que a liquidação seria feita exclusivamente de forma coletiva pelo sindicato assistente e não individualmente, o sindicato anuiu com tal comando judicial e o sindicato representou também o senhor Jefferson. Então, não pode agora ele valer, né, de teses que já foram rebatidas lá na fase de conhecimento daquela ação coletiva para justificar a execução individual. Além disso, tem a litispendência, que tem identidade de partes, pedido, causa de pedir. Existe ainda a aplicação do artigo 840, parágrafo 1º e 3º, mantendo a sentença acordo que extinguiu o processo em resolução de mérito, por também não terem sido os pedidos devidamente liquidados. Sendo assim, pede aqui para que seja mantida a decisão e determinada a execução na ação coletiva, como já está sendo feito desde setembro de 2015 para todos os funcionários representados pelo sindicato. Nada mais, obrigado. Pois não. Doutor Jorge? De acordo. Eu peço vênia da sustentação, também estou de acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator.
Próximo. Ok, obrigado. Boa tarde. Agora o processo da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça. Também em Uberlândia. O primeiro processo é o 28 da pauta. Há uma inscrição para uma sustentação oral presencial, que é do Dr. Orlando José de Almeida, que está pela reclamada recorrida, e a sustentação oral à distância, o Dr. Fernando, está pelo reclamante recorrente. Reclamante recorrente, fala em primeiro lugar. Doutor César, conclusão, por favor. Não, eu. Doutor Jorge. Eu estou conhecendo e negando. Conhecendo e negando o provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Excelência, só pela ordem, não deu para ouvir o número do processo, eu só ouvi o número de inscrição na pauta. É o 10995. 00-10995, o Elton Silva Graciano, Carlinhos Serviço de Calcento Limitado e Cielo. Okay? Obrigado, Excelência. Excelências, aqui é isonomia, a única diferença é que é a condição de financiário. Então, neste caso em específico, eu vou me ater ao que já sustentei acerca da isonomia, até para não tomar tempo da turma, Excelência. Pois não, quer se manifestar, aguarda. Em caso de eventual divergência? Pois não. Doutor Jorge, eu estou de acordo, doutor Gessé. De acordo. De acordo, a decisão unânime, nós temos o voto relator para indicar a sustentação. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. Número 32 da pauta é o R11.423.68/2016. Dr. Fernando está inscrito pela reclamante, que é recorrente. Só um minutinho para abrir aqui. Só um minutinho, doutor, deixa eu abrir para mim. América Cristina, Tempo Serviço, Bradesco. É o 11.423. Doutor Jorge, a conclusão. Eu estou dando provimento para isentá-la, a reclamante, né? Isentar a reclamante dos benefícios de justiça gratuita, isentando também do recolhimento das custas processuais e reduzir a multa por litigância de má-fé aplicada a 1% do valor da causa corrigido. Você tem a palavra, doutor Fernando. Obrigado, Excelências. Neste caso em específico, eu também reitero a minha sustentação no tópico da isonomia e sustento apenas quanto à questão da litigância de má-fé, Excelências. Ficou plenamente demonstrado, Excelências, no recurso ordinário que interpusemos, que não houve qualquer litigância de má-fé por parte da autora. A autora foi de fato intimada, saiu intimada na audiência de conciliação com a data da audiência de instrução. Como de costume, nosso escritório entrou em contato com esta autora um dia antes, está comprovado, formalizado através de mensagens. A mesma disse que estava com um problema pessoal, mas não esclareceu qual. Isso veio à tona depois, no processo, que era um problema com relação à filha dela, saúde com relação à filha dela. Então, a reclamante principal interessada na celeridade, na economia processual, no resultado positivo do processo, em nenhum momento quis agir de má-fé nestes autos, Excelências. O que houve aqui foi simplesmente um desencontro. Ela disse que não poderia comparecer na audiência por esses motivos e disse ao escritório que levaria atestado. Depois disso, isso ficou comprovado no processo, a mãe da autora resolveu levar sua filha ao médico e ela decidiu então ir até a audiência. Chegando lá, descobriu que sua audiência já havia sido realizada, sem o seu comparecimento. E resolveu comparecer na secretaria para pegar uma certidão nesse sentido. Ao passo que topou, encontrou naquela situação com a advogada que estava presente no ato, ele disse que a certidão que ele estava pegando era de comparecimento, e ela não compareceu. Isso consta na certidão, está muito bem escrito na certidão, e acabou que ela não teve como comparecer na audiência dentro do horário. Mas a sua ausência não significa má-fé e tampouco o pedido de adiamento feito pelo escritório em prol da autora, que naquele momento acreditou que poderia ir até essa audiência, mas depois sua mãe levou sua filha. Então eu peço vênia do voto do eminente relator, que já reduziu a multa, mas entendemos que não houve qualquer atitude maculada pela má-fé neste caso, Excelências. A autora jamais teve qualquer intuito de prejudicar o seu próprio processo, até porque sofreu os efeitos da confissão na sentença. Qual seria o interesse dela, sabedora de que não comparecendo à instrução, sofreria os efeitos da confissão ficta e agiria de má-fé? Então, entendo que já foi aplicada a devida sanção à autora, que foi as penalidades da confissão. Não tendo agido
qualquer caso aqui de com má-fé, com qualquer ato contrário ao processo e à boa-fé processual. Peço vênia para que seja isentada a altura dessa multa por litigância de má-fé que tanto vai lhe prejudicar, excelência, como sustento. Doutor Jorge, eu peço vênia a Vossa Excelência, eu vou excluir também essa litigância de má-fé, que eu acho que o problema eu vou manter só por uma Sim. coisa. O juiz adiou. Ele não ia aplicar a pena de litigância de má-fé, deu oportunidade para ela corrigir. Eu vi que teve um problema viu, aqui. né? E aí aconteceu. Depois ela desistiu de ter a instrução, ou seja, aí realmente houve essa protelação. Mas de qualquer forma dela. ela protelar o andamento do processo mas dela. Qual o interesse que... E ela realmente teve a oportunidade de juntar tudo que ela falou e não fez. Sim. E o juiz teve boa fé com ela. Isso que foi a coisa. Por isso que eu vou manter, mas tudo bem. Doutor Gessé. Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos para a próxima sessão. Então fica com vista para o doutor Gessé para a próxima sessão. Próximo. É o número 11824, é o 35 da pauta. RO 11824, 53/2016. Doutor Fernandes está inscrito pelo reclamante, é o recorrente. Ítalo José Cruz Santana. Doutor Jorge, conclusão, por favor. Vamos lá. É que só nessas terceirizações, né? Eu estou conhecendo o recurso, estou dando parcial provimento para excluir da condenação o pagamento da multa de litigância de má-fé, fixada em sede de embargo de declaração. Esse eu já estou excluindo. Bom, doutor Fernando, esse está excluindo a multa também. Esse eu estou excluindo. A multa. O senhor tem a palavra. Renovo a sustentação quanto à isonomia e aguardo algum voto divergente com relação à multa, excelência. Por não, eu não estou fazendo divergência, doutor Jessé. De acordo. Uma decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Obrigado. A distância. Distância terminou? Sim, senhor. Então passemos às sustentações físicas presenciais. O número 8 da pauta é o AP 10.029-91-2016. Inscrito Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pela agravante. Só aqui. Deu? Ainda não. De quem que é esse? Do senhor. Agora é a meu? pauta do senhor. Já vai para a minha pauta assim. Sim. Deixa eu só abrir aqui que eu não abri. Tá pegando ali ler para nós. Tudo bem. Tudo bom? Não? Só um minutinho. Tudo bem. Cátia Silene, Federal Bauru Componentes. Correção monetária. Eu conheço do agravo do mérito dou-lhe provimento para determinar a aplicação do PCAE no período posterior a 24/3/2015 até o efetivo pagamento. Não há custas na despesa. Você tem a palavra? Se manifestado. Doutor Zé Murilo, Gessé, doutor Gessé e doutor César. De acordo. Decisão unânime nos termos do voto relator. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo. Número 11 da pauta é um ROPS 10.125, 67/2019. Inscrito é o 11 da pauta. Inscrito Dr. Fábio Cunha Terra, pela reclamada, que é recorrente. Reclamada recorrente. Raquel Santos Ferreira, empreendimento. Reclamada recorrente. Recurso reclamante. Vamos ver. Conheço os recursos do mérito, dou-lhes provimento, nego-lhes provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 895.4 da CLT. Você tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais componentes da turma, Ministério Público, colegas, boa tarde. Trata-se do que me traz aqui, na verdade, são duas questões muito simples, muito singelas, que foram abordadas no recurso ordinário, que é o pedido de pagamento do aviso prévio, e eu gostaria só de salientar que o aviso prévio foi trabalhado, a empresa encerrou suas atividades em dezembro, então parte do pagamento está no Olerite de novembro e a outra parte no TRCT. Então esse é um esclarecimento documental que eu gostaria de fazer com relação a isso. O aviso prévio ele foi devidamente pago, inclusive nos valores pleiteados pela reclamante. Só que teve essa peculiaridade, como foi trabalhado, então está uma parte no
Olerite de novembro, outra parte no TST. E a outra questão é com relação ao intervalo intrajornada. A juíza de primeiro grau concedeu o pedido do reclamante do intervalo intrajornada com base na testemunha Meire. A testemunha Meire, ela declarou na audiência que fazia cerca de 20 minutos de intervalo de repouso e alimentação. Só que a testemunha trazida pela reclamada, ela tira toda a credibilidade da Meire ao afirmar que ela própria, junto com a Meire, gozava de 1 hora de intervalo entre a jornada. Então, eu gostaria que fosse revista o posicionamento do doutor relator para dar provimento ao recurso da reclamada. É como sustento. Pois não, eu vou pedir o adiamento. Eu estava olhando, eu quero examinar essa questão do aviso prévio. Porque como o senhor está dizendo aqui que houve pagamento parte no Olerite e parte no TST, eu quero tirar essa dúvida porque aqui, pelo TST, realmente há diferença. Mas se há pagamento de novembro, eu quero examinar. Tá bem? Então fica adiado para a próxima sessão, para mim, para fazer esse reexame dessa questão aqui. Ok? Então fica adiado. Esse foi o número, foi esse? Esse foi o número 11 da pauta. Próximo. Número 17 da pauta é um ROPS 10.403-42-2019, inscrito Dr. Rogério Andrade Miranda, pela reclamada que é a recorrida. Tá bom, doutor? Só um minutinho, deixa eu entrar aqui. Gabriel e Adson. Deixa eu ver o que aconteceu. Com este recurso no mérito, nego-lhe o provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 8954 da CLT. Aguarda, né? Vamos lá. Doutor Gessé e doutor César. Decisão unânime, nos termos de voto relator, prejudicado a sustentação. Próximo. Número 26 da pauta. Boa tarde. É o RO 11.005-02-2018, inscrita a doutora Renata Cristina de Oliveira, pelo reclamante recorrente. Qual o número? É o número 26 da pauta. 26. Só um minutinho. Fiat Automóveis e Efando, não é isso? Isso, sim. Bom, essa matéria de conhecimento nosso aqui, com estes recursos, nego provimento da reclamada e provejo parcialmente do reclamante para acrescer a condenação o pagamento de diferenças de horas extras no período imprescrito, conforme se apurar nos demonstrativos de frequência e nas fichas financeiras, com reflexo em repouso, 13º, férias mais um terço, aviso prévio FGTS, 8% mais 40%, repercutindo ainda sobre o FGTS mais 40%, os reflexos das horas extras em repouso, 13º, salário, férias mais um terço, para não haver dúvida na execução. Devendo ser observados os adicionais convencionais e na ausência o legal e demais parâmetros estabelecidos na sentença. Arbítrio ou acréscimo de condenação nessa instância, valor de 10 mil, com custo adicional de 200 pela reclamada. Quer se manifestar, doutor Aguardo? Aguardo. Doutor Gessé. De acordo. Doutor César. Decisão unânime, temos voto relator, praticado a sustentação. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo. Número 5 da pauta é um AP 1751-65-2014, inscrito Dr. Gustavo Faria Bahia de Oliveira, pelo agravante. José Flávio. Número 5 da pauta. Sebrae. AP. Eu conheço do agravo e nego-lhe provimento. Não há custas na espécie. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, representante do Ministério Público, demais desembargadores que permanecem na mesa. O agravante vem perante a tribuna abordar alguns assuntos referentes à elaboração dos cálculos e ratifica a preliminar de reconhecimento de incompetência ou suspeição do perito, pedindo a sua destituição. Nós sabemos que o processo ele busca trazer segurança jurídica para as partes.
Acontece que os cálculos apresentados pelo ilustre perito, e aqui esse advogado e o reclamante declaram que não tem nada contra o perito, mas apenas contra o trabalho apresentado especificamente nesse processo, constata-se que o perito inicialmente informa que estaria apresentando cálculos de um processo do ano de 2015, quando, na verdade, o ano do processo é diferente. Ele passa várias petições informando que estava elaborando cálculos contra a empresa MGS. O perito apresenta cálculos e apresenta resposta, esclarecimentos e cálculos complexos sem haver sido intimado. Ao apresentar o último cálculo, reafirma que o valor líquido devido na ação seria de R$ 528 mil. Isso quer dizer que o valor bruto passaria dos 650. Agora, o cálculo que ele apresentou não traz o valor bruto de 650 ou mais, o que quer que seja. Então, se buscamos aqui segurança jurídica, passamos a maior parte do tempo desse trabalho pericial com absoluta insegurança jurídica, o que acreditamos pode haver induzido o merecido juiz ao erro. Apontamos também alguns erros matemáticos no cálculo das horas extras que lhe eram devidas. E esses valores a menor calculados estão apurados no cálculo juntado com a impugnação à decisão homologatória, contrariamente ao que diz o juiz da Corte. Toda a fundamentação tem explicação na petição e explicação nos cálculos juntados aos autos. Se a preliminar não for acolhida, no mérito, acredito que a decisão merece reforma. Primeiro porque, ao elaborar o cálculo das parcelas devidas, o ilustre perito deixou de considerar o salário de coordenador. E com base na súmula 264 do TST e no artigo 457, parágrafo 1º da CLT, existe essa previsão legal para que os valores sejam somados, para que sejam apurados os valores do reclamante. Com relação ao cálculo das horas extras, a súmula 347 e a OJ 394, proferida pela SDI 1 do TST, determina a forma de apuração das horas extras e nós trazemos um cálculo, um quadro, apurando esse somatório A menor em 835,41 horas extras que não foram computadas a favor do meu cliente, o que lhe traz prejuízo. Com relação a esses dois pontos, casos referidos, os reflexos e os adicionais noturnos e também a multa deferida no artigo 51 ficarão comprometidos e deverão ser revistos. E, finalmente, encerrando a sustentação, gostaria de ressaltar o índice de correção aplicado. O perito aplicou o índice de correção vinculado à TR, o que foi mantido pelo juiz de primeira instância. Entretanto, já temos decisões diferentes, tanto no STF quanto no TST. Existe uma súmula 73 aqui deste regional, que determina a aplicação do índice do IPCAE a partir de 2015. E cabe ressaltar aqui que a decisão de sentença falou em aplicação da resolução número 8 do CSJT. O reclamante juntou aos autos a planilha do CSJT com os índices do IPCAE e não da TR. Por quê? Quando o Supremo Tribunal Federal determinou que havia um erro na aplicação dos índices de correção e o TST validou também, temos que corrigir toda a forma de correção, de aplicação desses índices de correção, o que vem sendo feito em larga escala aqui, em várias decisões deste regional. Então, requer a reforma da decisão de ACOR nesse sentido também. E é com base nesses termos que encerro a sustentação. Pois não. Primeiro, as duas questões que eu já posso esclarecer de imediato. As repercussões sobre o salário de coordenador, a sentença foi clara. Para a apuração da jornada extraordinária, deve-se observar os seguintes critérios: remuneração do professor composta pelo salário fixo e demais verbos de natureza salarial, inclusive adicional extra classe, hora aula, repouso. Então está constando do comando execuído.
Questão da TR também, do comando exequendo também constou que o índice a ser observado era TR, então não há como modificar isso na execução. Esses dois itens. Agora, de qualquer forma, e a questão também, o juiz explicou bem essa questão aqui do perito, que realmente o perito incorreu em erro, mas foi um erro material, depois respondeu todas as questões, etc, etc. E que a questão das horas extras, o perito apurou os dias efetivamente trabalhados, mês a mês observados os dias efetivamente trabalhados. Mas, para não ter dúvida nenhuma, eu vou dar uma reexaminada nesse processo para a próxima sessão, para não ter a menor dúvida, porque você está alegando que há uma diferença aí de 800 horas extras. Eu quero ver se realmente há isso. Porque se houver, nós temos que corrigir, óbvio. Mas aqui o voto apreciou, está examinando tudo direitinho, mas eu mesmo dar uma reexaminada. Então, tem um quadro exemplificativo na pesquisa. Sim, mas aí eu quero examinar direitinho, tá bom? Fica adiado para a próxima sessão, viu, senhores? Fica adiado para a próxima sessão, isso aqui também. Não tinha serviço, agora estou cheio de serviço. Né? Chegou a fazer, né? Esse número qualquer. Esse número, sim. Melhor fazer que fica tranquilo. Tem mais algum meu? Sustentação oral, não. Eu não há sustentação, o doutor Gessel já fez observação. Você vai ficar vencido, não era só observação aquele não, era só observação. Então, todos os demais processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive os EDs. Podemos passar então para a próxima sala, que é do doutor César, né? Sim. Apenas um ED, né, doutor José Marido, que vai ser retirado de pauta para voltar à origem, em face de acordo. Tá. Posso proclamar? Tranquilamente, pode. É o ED. Meu, né? É no ED, né? É. Sim, mas aí já está constando certidão, não precisa não. Está constando que o houve um acordo, 11.697. então o processo estava em pauta para julgamento dos embargos. Mas houve um acordo, as partes se manifestaram, então estou devolvendo o processo sem o julgamento dos embargos, devolvendo para as partes, porque senão pode até prejudicar o acordo. Então, julgando, devolvendo para que seja apreciado e dando baixa, tá? Mas os demais foram decididos. Agora, do doutor César, podemos começar. Na pauta, doutor César, número 6 da pauta, houve uma inscrição para sustentação oral, mas a advogada apenas assistirá ao julgamento. É o ROPS 10.281/2019. Doutor César, conclusão, então. Conhecendo do recurso, negando o provimento. Adriano e Eclética, tá, né? Conhecendo e negando o provimento. Só vai assistir, né? Então, decisão é unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Número 18 da pauta. Ele é um RO 10.619/15/2017. Inscrito Dr. Fábio Cunha Terra, pelo reclamante recorrente. Aqui eu, deixa eu ver, Cleiton. Rasco. Doutor César tinha feito uma observação com Vossa Excelência. Com base nessa observação, Excelência, eu solicito o adiamento para a próxima semana. Tá. Fica adiado, porque eu tinha feito uma observação a respeito desse processo, então fica adiado para a próxima semana. Tá? Muito obrigado. Então não vai ter publicação não, viu? Já fica adiado automaticamente, tá? Dia 9. Dia 9, porque a próxima sessão vai ser dia 9, terça-feira, não haverá. Tá bem? Próximo. Número 12 da pauta é o RO 10.357/24/2018. Inscrito Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela reclamada que é recorrida. Elisângela Tirolesa. Doutor César, conclusão, por favor. Conhecendo e negando o provimento. Agora, né? Doutor César, doutor Jorge. De acordo. Eu também estou de acordo. A decisão não prejudicada a sustentação. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Número 2 da pauta é o ROPS 10.067/10/2019. Deixa eu abrir aqui. Não, é esse aqui. Está pedindo para guardar? Daniel e Mataboi. André Schmidt pediu para guardar. Aguardar. Podemos aguardar assim até o final. Próximo. Então, será o 42 da pauta,
que é um RO 11.543.05/2018, inscrita a doutora Camila Girundi, pelo reclamado recorrido. Joyce de Souza, em município de Além Paraíba. Doutor César, conclusão, por favor. Conhecendo e negando o provimento. Nós temos provimento, a senhora aguarda, a senhora do município, né? Aguardo. Doutor Jorge, de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo, a decisão unânime, estou de voto relator, prejudicado a sustentação. Próximo. Número 8 da pauta é o RO 10.251/49/2019, inscrita a doutora Milene Pérez, pelo reclamante recorrente. Doutora Milene, reclamante recorrente. Deixa eu abrir aqui, por favor. Rodrigo Aparecido e Tombini. Doutor César, conclusão. Estou conhecendo do recurso, dando provimento para declarar a nulidade da decisão recorrida, determinar o retorno dos autos do juízo de origem para que seja reaberta a instrução processual para a produção da prova oral, proferindo posteriormente nova decisão, como se entender de direito. Está atendendo, né? Advergência? Hein? Advergência? Vamos ver, acho que de doutor Jorge, de acordo, eu também estou de acordo, uma advergência prejudicada a sustentação. Ok? Próximo, boa tarde. Número 28 da pauta é o RO 11.042/78/2017, inscrita a doutora Grace Rodrigues Lima, pelo reclamado recorrente. 28, né? 28. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, deixa eu... Conhecendo e negando provimento aos recursos. Recorrido? Recorrente. É Direcional Engenharia Rodrigo Rabelo Machado, é isso, né? Sim, sim. Então está conhecendo e negando provimento a ambos os avisos. Só quer se manifestar, só quer falar. Primeiramente, boa tarde a Boa todos. tarde. Eu pretendo destacar aqui só 2 pontos da sentença. O primeiro é quanto ao alegado vínculo de emprego, que o juiz julgou procedente, sendo que o reclamante ele sequer produziu provas em relação ao alegado vínculo. E, em contrapartida, a reclamada, a Direcional Engenharia, demonstrou, principalmente na instrução durante a audiência, pelo depoimento da testemunha ouvida a roubo da própria reclamada, que eu gostaria de citar aqui. A testemunha, senhora Rosilene. Ela afirmou o seguinte, que o reclamante era autônomo antes de ser registrado como GRI, que há muita diferença entre autônomo e GRI, pois o autônomo não precisa fazer pós-vendas e pode vender imóveis de terceiros, o que não ocorre com o GRI. Percebam que a testemunha é clara quanto à diferença das atividades executadas pelo reclamante enquanto autônomo e posteriormente como empregado, destacando ainda que o reclamante sequer prestava serviço de maneira exclusiva para reclamado, o que afasta qualquer possibilidade de vínculo de emprego. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é quanto às horas extras, e mais uma vez eu peço a licença dos senhores para reproduzir o depoimento do reclamante, que ele confessa que trabalhava em jornada externa. Vejamos que embora o depoente devesse estar lotado no estande, acabava ficando rodando entre diversos estandes, atendendo clientes em diversos locais, inclusive entre BH e Contagem. Diante disso, reitero mais uma vez que o recorrido nunca possuiu controle de jornada, justamente porque prestava serviço em jornada externa com atividade em jornada externa. Diante disso, peço provimento do recurso. Os pontos estão todos apreciados aí, não é? Na verdade, doutor César. Doutor Jorge, doutor... De acordo. Mas de acordo, eu peço mesmo a sustentação, também acompanho. São unânimes, temos voto relator. Próximo. Só no 49 que tem uma divergência do senhor. 49, acho que o doutor César vai mudar, mudou, não alterou? 49? Não é aquele lá do município de Uberlândia? É do médico. Exatamente. Esse ele mudou a prova. Já tem o voto do doutor César? Já fez de acordo também. Então está dando provimento, né? Então depois você coloca a conclusão, tá bom? Então é o seguinte, então o doutor César, esse aí já foi feita a adequação, declara que todos os demais, proclamo, né, que todos os demais processos foram decididos
em conformidade com os votos já registrados eletronicamente e, inclusive, embargos daí, temporal embargo declaratório. Podemos passar para a próxima sala. Processo da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça. O número 21 da pauta é o RO 10.509-32-2018. A inscrição por ambas as partes. Doutora Jane Caroline Gonçalves dos Santos, pela reclamante, recorrente, e doutor Leopoldo Magnani Júnior, pelo reclamado, que é o recorrido. Qual que é esse número? É o número 21 da pauta. Ah, o 21. É esse 11.824? 10.509. 10.509. Então, que abriu o outro aqui para mim, peraí. Sobre um vínculo de emprego do escritório de advocacia. Abriu o outro para mim aqui, que é diferente. Advogada, relação de emprego, Fernanda Moto. A senhora é advogada da Fernanda? Sim. Ah, tá. Doutor Jorge, a conclusão. Estou rejeitando a preliminar de deserção, estou dando provimento para conceder a reclamante o benefício da justiça gratuita, isentando de pagamento das custas processuais. Então, está mantendo a sentença de inexistência de vínculo. Mantendo mais. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros desta turma, boa tarde a todos. Esse caso, eu gostaria de destacar que, embora o juiz Wacó tenha entendido pela improcedência do reconhecimento do vínculo de emprego, a doutora Fernanda não tinha nenhuma autonomia para gerenciar o seu trabalho. Ela era completamente subordinada à sócia proprietária do escritório, a doutora Piedade. E isso restou comprovado na oitiva do depoimento das testemunhas, no momento em que, peço licença para citar pequenos trechos, que a testemunha Fernanda informou o seguinte, no momento da instrução processual, que na época os clientes procuravam inicialmente a doutora Maria Piedade, que os horários eram marcados pela doutora Maria Piedade, que repassava o cliente para a depoente, que a depoente fazia as petições e a doutora Maria Piedade as revisava, mediante leitura. E ainda a mesma testemunha informa que se a reclamante faltasse, ela não teria o dia descontado, mas temia a perda do salário temia a perda do trabalho porque precisava do salário. E corroborando ainda com este depoimento, a outra testemunha ouvida também informou que a reclamante trabalhava de 8h30 até as 11h30 da manhã e de 1h30 até as 5h30, que eram os horários que eram pré-determinados pela sócia proprietária. Ademais, ainda ficou comprovado que havia a divisão do trabalho que era feita pela doutora Maria Piedade. E todas as petições que eram feitas no escritório sempre precisavam ser revisadas pela sócia proprietária. Ou seja, excelências, não existe autonomia no trabalho se você, enquanto advogado, precisa colocar todas as suas peças para ser revisada por uma sócia. Esse contrato de associação é nitidamente uma fraude à legislação trabalhista, porque o que de fato existiu entre a doutora Fernanda e este escritório era uma relação de emprego, porque, volto a repetir, ela trabalhava sempre sobre as ordens de uma sócia que gerenciava o trabalho dos demais advogados. Ela era sempre orientada pela dona do escritório. Então, excelência, uma vez que isso ficou comprovado pela oitiva das testemunhas que foram ouvidas na audiência de instrução e que não existia nenhum tipo de autonomia no trabalho da recorrente, peço para vossas excelências modificarem a sentença e reconhecerem um vínculo de emprego que existe nessa relação. Doutor Jorge, algum esclarecimento, alguma coisa? Não, é matéria fática, nada de matéria fática. Está examinado aí, né? Examinado. O senhor aguarda aí. Doutor Jorge, peço que ele estou de acordo. Doutor Jacé. De acordo. Peço estou de acordo. Bom, então, decisão unânime, temos o voto do relator. Próximo. Boa tarde. Doutor André já chegou, podemos fazer o dia. Podemos. O processo do Dr. André Schmidt de Brito é o número 2 da pauta da relatoria do desembargador César Machado. Ele é um ROPS 10.067-10-2019. O Dr. André está inscrito pela reclamada, é recorrente. Qual número 2. 2 da pauta? Isso mesmo. É o...
Daniel Ferreira e Mataboi. Doutor César, conclusão, por favor. Só um minutinho, excelência. Negando a ambos, confirmando a sentença. Tem a palavra. Obrigado. Que meu abriu primeiro. Não, excelência, eu vou. É porque vai dar? Tem um recurso adesivo também. Tem, está negando a ambos. Tá. Ok? Eu vou apenas reiterar as razões do recurso, porque o recurso aqui é uma questão de indenização de estabilidade, né? Com previsão legal. E vou só reiterar. Doutor César. Doutor Jorge, de acordo, eu também estou de acordo. A decisão unânime de seus votos relator. Próximo. Voltamos lá no doutor César, né? Doutor Jorge. Bem. Doutor Jorge. O próximo é o número 20 da pauta, é o RO 10.495-40-2017. Inscrita a doutora Priscila Rodrigues da Silva Pereira, pelo reclamante, que é o recorrente. Deixa eu só ver aqui, peraí, 20. Está demorando. Tá. Sérgio Luiz Araújo, Brasil Educação, isso, né? Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Eu estou negando o provimento ao recurso do reclamante, dando parcial provimento da reclamada apenas para esclarecer a forma de cálculo do repouso em relação ao adicional noturno deferido, aplicando-se a fórmula do salário mensal prevista nas normas coletivas nos termos da fundamentação, parte integrante dessa decisão. Estou mantendo o valor da condenação por conta ainda compatível. Boa tarde, vereadores, colegas aqui presentes, servidores da Justiça. As razões do recurso do reclamante são elementares, então basta uma breve análise para concluir que razão lhe assiste, pelo que eu serei breve aqui. Trata-se o reclamante, ora recorrente, de professor universitário que acionou a Justiça do Trabalho a fim de receber diferenças salariais e os referentes reflexos devido a horas extras laboradas, bem como adicional noturno que não foram remunerados e redução salarial ilegal sofrida. Bom, inicialmente, no tocante às horas extras, cabe esclarecer a fragilidade da defesa da reclamada, no sentido de que esta não nega a realização dessas reuniões, que eram reuniões pedagógicas, em horário extraordinário. Ela não nega a ocorrência, ela se limita a sustentar que as reuniões eram realizadas em horário de aula. Ora, todos aqui presentes, acredito que conhecem em algum grau a rotina de uma instituição de ensino superior. Sendo assim, como alunos ou, quiçá, os excelentíssimos desembargadores como professores, sabemos que reuniões pedagógicas não são realizadas em horário de aula, portanto, não foram realizadas dentro da hora-aula que recebia o reclamante. Até porque, se fossem realizadas durante a hora-aula, em que ponto dessa equação entrariam os alunos? Uma vez que o professor não poderia estar em reuniões pedagógicas que ocorriam com frequência durante o semestre e em sala de aula ao mesmo tempo. Nesse sentido, se mostra completamente frágil e contraditória a defesa da reclamada. Sendo assim, o reclamante faz jus ao pagamento de todas as horas extraordinariamente trabalhadas em reuniões pedagógicas e cabe salientar ainda nesse ponto que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova de acordo com a súmula 338 do TST, uma vez que a reclamada se limitou a apresentar cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes, portanto, inválidos como meios de prova. Superado esse ponto, vou passar a abordar a redução salarial sofrida pelo reclamante. Pois bem, em momento posterior à contratação, durante a contratação do reclamante, devido a uma incorporação da instituição de ensino, essa instituiu um novo plano de carreira, através do qual houve uma redução salarial, que aqui cabe salientar, ocorreu de maneira mascarada. Por quê? O salário dele não foi reduzido de imediato, ele foi desmembrado em duas partes, então ele recebia um salário, um valor
E esse valor foi dividido entre o que foi denominado salário base e a outra parte que foi denominado adicional de redutibilidade. Sendo assim, num primeiro momento, ele não sofreu esses reflexos de redução salarial. Entretanto, a partir do ano seguinte, para se considerar os reajustes anuais da categoria, esses reajustes foram aplicados somente sobre a parte denominada como salário base. Sendo assim, ocorreu um efeito cascata de redução salarial, sim, porque uma parte do salário que ele já recebia era reajustado, a outra parte do salário não sofria nenhum reajuste. Isso até pode ser comprovado através das fichas financeiras colecionadas às folhas 7 a 9 do recurso aviado pelo reclamante. Sendo assim, em decorrência do reajuste, ou seja, do reajuste incidente somente sobre parte do salário, o reclamante faz uso às diferenças salariais decorrentes do não reajustamento do adicional de redutibilidade. No tocante ao recurso da reclamada, vou apenas salientar que nas suas razões, ela alega que não seria devido o adicional noturno, porque a CLT não seria aplicável. O adicional noturno previsto na CLT não seria aplicável à classe dos professores por haver regra específica. Entretanto, a Constituição Federal não faz distinção entre os trabalhadores, portanto, essa deve prevalecer sobre a CLT. E no tocante ao outro argumento que a reclamada traz para não pagar o adicional noturno, no sentido de que ele não laborava uma hora inteira após o período das 22 horas. Entretanto, também é de conhecimento que o TST já exarou o entendimento que o pagamento deve ser proporcional ao período trabalhado. Doutor Jorge, aqui está bem esclarecido, inclusive Vossa Excelência... Eu ia até perguntar, foi a senhora que fez o recurso? Não, né? Não, porque aqui, inclusive, Vossa Excelência demonstra o reajuste dessa parcela que era a questão das horas extras eu não ia nem conhecer, porque foi assim, totalmente desconexo o recurso com o que foi proferido em primeiro grau. Não há qualquer conexão entre o fato, o fundamento de sentença de primeiro grau com o que veio em recurso. Estava prejudicado. E essa questão dessa parcela... Toda analisada, fiz análise. Eu fiz tudo. Demonstra que aliás, eu só ratifiquei, na verdade, o que fez. A questão das reuniões extra-classe está no depoimento do reclamante. Não é depoimento do reclamante. Então, doutor Jorge, eu sou o segundo votante, data venda da sustentação, estou acompanhando, doutor Gessé também está acompanhando a decisão unânime, viu? Boa tarde. Próximo. Obrigada, boa tarde. Número 14 da pauta, RO 10.320/90/2018. Inscrita a doutora Lívia Oliveira Gonçalves pela reclamada, uma das recorrentes. Presa Gontijo. Hoje não é o Edinho? É Gontijo e Edinho. Ah, pois é. Você é filha do Edinho? Não. Mas tem a filha dele que ele está botando trabalho de escravo aqui. Ele agora não vem mais não, manda ela. Quem é Gontijo sempre foi o Edinho, né? Já tem algum tempo que eu tenho vindo. Então aqui, eu estou dando parcial provimento ao recurso do autor para determinar que a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais seja realizada em parcela única no valor de R$ 23.566,75 e nego o provimento ao recurso da reclamada. Muito bem, só quer se manifestar, você tem a palavra. Boa tarde, senhores desembargadores, julgadores, membros do Ministério Público do Trabalho, eventuais e colegas presentes. Trata-se de RO interposto para reformar a sentença proferida pelo juiz da Vara do Trabalho de Inturama, que condenou o reclamado no pagamento de pensão vitalícia mensal até 65 anos, indenização por danos morais, ressarcimento de despesas médicas limitadas a 5% dos valores dos recibos juntados. O recorrido, atualmente com 45 anos, trabalhou como motorista rodoviário e admitido em abril de 2007. Ele foi afastado em março de 2015 por motivo de doença comum, com concessão de benefício código B31. A perícia apurou um quadro de patologia degenerativa. O perito descreveu um exame físico dentro dos limites da normalidade e concluiu que o empregado, após 8 anos de trabalho, passou a apresentar um quadro
de patologia degenerativa da coluna lombo-sacra e que o trabalho teria atuado com causa leve tratando. Na verdade, o que a gente quer chamar a atenção aqui para todo o trâmite do afastamento dele ao longo desse período, né, de 2015 até agora, que dentre as mais diversas vezes que ele compareceu ao INSS para fazer o exame médico lá e que foi sendo renovado o afastamento dele, em todas elas o benefício concedido foi B31, né, pelo código B31, ou seja, por doença comum sem nexo de suas atividades. No nosso recurso, nas páginas 6 em diante, verdade, parágrafo 1, 2, 3, 4. A partir do 9º e 10º parágrafos, o recurso vem falando como que foi cada um dos afastamentos. Né? Ele é afastado desde 2015 até a presente data, ele continuou relatando o mesmo quadro de lombalgia, de dor, e mesmo afastado das atividades da empresa, essa condição foi evoluindo, mesmo porque o quadro dele não é decorrente da atividade, ainda que o perito tenha falado que foi leve, mas não é nem decorrente da atividade, porque esse quadro dele não evoluiu. Pelo contrário, ele evoluiu, tanto que o afastamento dele foi por diversas vezes renovado e a carteira de motorista dele inclusive, foi rebaixada. Né? Então, a gente quer sustentar aqui perante os outros julgadores que a empresa ela elabora e implementa a PPRA, realiza os exames de saúde ocupacional conforme a NR7, os treinamentos operacionais de segurança. Ademais, né, na faixa etária desse trabalhador, é comum os processos degenerativos, além de o que? A referida queixa, né, que é a lombalgia, é uma queixa bastante comum e tem prevalecência na população em geral nessa faixa etária, nos mais diversos postos de trabalho. Portanto, a empresa, com todo respeito ao entendimento do outro relator, pede vênia para pedir aos demais votantes, né, e até mesmo ao próprio relator, que possa considerar o que foi falado aqui e as razões do recurso, os documentos juntados no processo, para excluir da condenação o pagamento dos danos materiais, pensionamento e dos danos morais, ante ao caráter degenerativo da doença e da ausência mesmo de contribuição da empresa, da atividade dele no agravamento ou na doença propriamente dita. É como sustento. Obrigada. A questão aqui, a concausa aqui, realmente é difícil de afastar. Né? Eu peço pena da sustentação, acho que os valores estão bem razoáveis também. Eu peço pena da sustentação, estou acompanhando integralmente o voto do Dr. Jorge. Dr. Jacé. Senhor presidente, o voto aqui destaca, acabou de sumir, mas enfim, do que lembro de memória, aqui consta do voto que não há nos autos PCMSO, não tem treinamento. Eu ia ler aqui o voto do doutor Jorge, mas sumiu da tela aqui. É exatamente o inverso do que foi dito. De Vênia para acompanhar. Que agora que ela e está registrado na perícia também. Passou posteriormente. O doutor Jacé está acompanhando. Né? Então, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Obrigada. Eu só queria fazer uma pergunta com relação à reforma da decisão que determinou o pagamento de uma só vez. Uhum. Foi destacada a questão dos juros, já sim, vai, tudo. Já vai ser pago de uma vez? Sim. Tá. Esse é o posicionamento da turma. Porque a gente faz assim, porque ficar pagando todo mês esse negócio. Sim, porque como vai adiantar... Não, vai ficar tranquilo. Tem o redutor, tem. Então tá, agradeço, obrigada. Nada. Próximo. Número 36 da pauta. Aqui já está. É o RO 12.073-74-2016. Inscrito o Dr. João Luiz de Amoedo Velar, pelo reclamante recorrente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Marco Antônio Dias e Caixa Econômica Federal. Eu estou dando provimento ao recurso reclamante, mantendo negando o provimento da reclamada, mas ao do reclamante para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita.
Doutor João, você tem a palavra. Conexão, recursos reclamados, não tem. Pois não. Senhora secretária, aguardo eventual voto de registro. Pois não. Eu estou de acordo, doutor Jacé. De acordo. Com a decisão unânime, nós temos o voto relator para indicar a sustentação. Próximo. É uma inscrição feita hoje no número 10 da pauta, que é o RO 10.240-32-2018. Inscrita a doutora Monique Laurene Marques, pelo recorrente reclamante. Oswaldo Silva Arantes e Levi Palhares de Santana, é isso, né? Sim, senhor. Doutor Jorge. Estou negando provimento ao apelo do obreiro, dando parcial ao recurso do réu para excluir da condenação as indenizações de danos morais, estéticos, materiais que haviam sido deferidos por força do acidente de trabalho. Estou reduzindo o valor da condenação para R$10.000, com custos de R$200 mantidos a cargo do reclamado. Perdão. Doutora, só até a palavra. Boa tarde, excelências, serventuário de justiça e colegas advogados. Vou fazer um breve resumo. Trata de recurso ordinário interposto pelo reclamante Oswaldo Silva Martins contra a decisão de primeira instância da Vara do Trabalho de Frutal, que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados na inicial. Primeiramente, queria solicitar a inconstitucionalidade dos artigos 790, a linha B, parágrafo 4º, 791, a linha A, parágrafo 4º e 844, parágrafo 2º. No sentido de considerado nulos no presente recurso, negando a aplicação apenas no caso concreto. Tais artigos devem ser declarados inconstitucionais, tendo em vista que eles impõem restrições à gratuidade da justiça. Portanto, de competência do Judiciário interpretar a lei e, se referida a artigo contrariar a Constituição, declarar a sua inconstitucionalidade. Em segundo ponto, eu queria versar sobre a questão do cartão de ponto. Em nenhum momento foi juntado pelo reclamado, em sua contestação, o cartão de ponto mostrando qual que era a jornada extraordinária feita pelo reclamante. Nesse momento, ele afirma que teve a jornada extraordinária. Então, ele traz para si o ônus da prova da jornada, tendo em vista também que se trata de uma prova documental de difícil acesso para o reclamante. Nota-se no relatório juntado, que as horas extras eram pagas sempre em valor fixo, fazendo parte do salário base do contratado. Não demonstra os horários interjornada, os intervalos, nem a questão mesmo das horas extras. Inclusive, ele trabalhava nos domingos, tanto que o acidente de trabalho que ele sofreu foi no dia 5/1/2014. Esse dia era um domingo, tá? E foi indeferido esse pagamento pelo juiz de primeira instância, com relação ao descanso, de uma vez semanais, de uma vez por semana. Em terceiro ponto, queria mencionar sobre o dano moral e o acidente de trabalho. A sentença de primeiro grau condenou o reclamante ao pagamento de 5 vezes a última remuneração sofrida pelo autor, que seria R$ 9.370. Levando em consideração de que esse acidente ocasionou uma natureza média e não seria, no caso, grave, não seria um acidente grave. Todavia, excelências, o reclamante, no laudo que foi juntado pelo perito, consta o seguinte: o reclamante sofreu um acidente em janeiro de 2014, em um domingo. Ao apartar o gado, veio uma vaca que atingiu a sua região abdominal, perfurando todo o local. Ele foi socorrido no pronto-socorro de Frutal, internado durante uma semana, submetido à cirurgia. Depois foi encaminhado ao Hospital Escola em Uberaba, com a internação de 40 dias. E ainda teve outras complicações, a qual foi submetido a mais 5 cirurgias. E ainda teve um procedimento agora 2 meses atrás. Ou seja, o reclamante ele não está laborando, devido ao acidente que ele teve. Isso ocorreu em 2014. Tem praticamente um pouco mais de 10 anos, uns 14 anos aproximadamente, do acidente. E como que um acidente dessa natureza, dessa gravidade, não pode ser considerado grave, e sim médio? Ele está impossibilitado de trabalhar.
Inclusive, ele fez cirurgias, consta no laudo pericial, que ele fez cirurgias da correção da uretra, fratura da bacia em 3 lugares e rompimento da uretra, além de outros tratamentos, afastamentos e cirurgias que teve no total. Com relação ao terceiro ponto, inclusive no laudo ainda restou evidenciada a culpa da reclamada na ocorrência do acidente, que inclusive não passou para o reclamante treinamento, nem foi fornecido para o reclamante cinto de segurança, que é de tipo paraquedista, conforme está no laudo pericial. Então, requer que essa indenização moral suba, seja majorada, considerando que foi de forma grave, para o valor de R$ 18.740. E que os juros de mora seja desde o ajuizamento da ação, conforme no súmula 439. Com relação ao dano estético, o dano estético teve o mesmo entendimento de primeiro grau para poder condenar no valor de R$ 9.370. Data vênia, excelência, os danos estéticos sofridos pelo reclamante não pode ser considerados de natureza média, pois da análise do laudo pericial pode ser observada as fotos juntadas pelo perito das sequelas graves e deformações que o reclamante sofreu e que ficará pelo resto da vida. Então, requer a majoração também dessa indenização no valor de R$ 18.740. Do dano material, excelências, foi estipulado 30% do último salário do obreiro, que na época tinha 57 anos até a idade de 75 anos. Facultado o recebimento de uma só vez, que daria um importe de R$ 49.922,56. Todavia, excelências, como pode 30%, se tem tido entendimentos jurisprudenciais de que esse valor da pensão vitalícia é normalmente de 70% a 100%. Tendo em vista a gravidade da questão, o tanto de transtorno que vem passando o reclamante, a falta de trabalho que o reclamante não tem, todo um dano psíquico, estético, e todas as cirurgias que ele teve que enfrentar, e ainda não pode exercer o seu trabalho, porque esse trabalho dele exige capacidade física, Então, excelência, pede-se a majoração para 70%. Do valor da última remuneração do reclamante, incluindo o 13º salário e 1/3 de férias. E que seja feito com relação ao início do pagamento em 5/1/2014, que foi a data do acidente, e não da data da sentença, para que ele seja restituído de forma integral. Seria isso, o que sustenta. Estamos esclarecidos. A questão passa pela responsabilidade jurídica. Lamentavelmente ocorreu, claro que é um acidente lamentável. É lamentável. Mas o problema é que o entendimento da turma aqui, que precisa haver culpa do empregador. E no caso, nós estamos entendendo, doutor JTV, que não houve culpa, houve um acidente. A vaca escorciou. É triste a consequência. O que vai acontecer? É claro, para aqueles que entendem que há a responsabilidade objetiva, etc., poderia dar, mas o entendimento da turma é que, de acordo com a Constituição, tem que haver culpa do empregador. No caso, nós não estamos verificando essa culpa. Então, com a devida vênia da sustentação, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator, doutor José. De acordo. Então, a decisão unânime, temos o voto do relator. Uma boa tarde, viu? Boa tarde, obrigada. Próximo. Doutor Jorge acabou, então? Sim, declaro que todos os demais processos do doutor Jorge foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Okay? Aqui, só fazer, o 4 ficou na segunda opção, já do... Sim, é a segunda opção dele. Unânime. Tá. Unânime na segunda opção, tá. Podemos passar então para a próxima sala. A sala do juiz convocado, Gessé Cláudio Franco de Alencar. Número 14 da pauta, RO 10.297/2018. Inscrito Dr. Gustavo Luciano Airola Soares, pelo reclamante, que é um dos recorrentes. Doutor Gessé, só um minutinho. Francisco Roberto, não é isso? Sim, senhor.
código que tu não abriu para mim aqui, mas Francisco Roberto e Companhia Brasileira de Trem, né? Doutor José. Conheço dos recursos interpostos, no mérito dou-lhes parcial provimento, ao recurso da reclamada para reduzir as horas intervalares para 1 hora por dia trabalhado e ao recurso do autor para majorar os honorários sucumbenciais a cargo do reclamado para o percentual de 15%, mantido o valor da condenação por conta ainda compatível. É o meu voto. Excelentíssimo senhor presidente, colega da turma, boa tarde a todos. Vou me ater ao posicionamento do relator com relação ao horário pré-jornada. Só título de esclarecimento, excelência, o dia trabalhado seria jornada de 24 horas, porque a cada 12 horas ele era submetido, teoricamente, a um intervalo de 1 hora. E por isso que o juiz Acol entendeu que seriam 2 horas intervalares ao dia, 1 hora correspondente a cada turno de 12. Como ele começava às 8 da manhã e encerrava às 8 da manhã do dia seguinte, que foi deferido as 2 horas diárias de intra-jornada. Porque tanto na jornada das primeiras 12 horas, quanto das segundas 12 horas, eram suprimidos esse intervalo intra-jornada. Portanto, excelência, o que se requer é que se mantenha a decisão de piso para que sejam condenados e para eventual dificuldade de interpretação na liquidação de sentença, para que sejam mantidas essas 2 horas por dia, em virtude da supressão da intrajornada a cada turno de 12 horas, que no caso do reclamante eram cumpridos no mesmo dia. Portanto, foi por esse motivo que o juiz de piso entendeu por 2 horas ao dia, correndo o seu risco de ter dificuldade da interpretação no momento da liquidação da sentença. Alguns esclarecimentos. O voto é claro, é por jornada, é uma questão de entendimento. Entendimento, qualquer dúvida pode ser esclarecida também através de um embargo declaratório, mas é questão do entendimento. Bom, doutor, eu não participo desse julgamento, doutor Gessé, doutor César e doutor Jorge. Então, esse é o nome dos termos do voto do relator. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Próximo. Número 1 da pauta é o AP 440-63-2014. Inscrito o Dr. André Drummond Renault, pelo exequente agravante. William Douglas Machado Gilson, agravo de petição. Está presente? Não. Doutor André Drummond? Doutor Gessé, a conclusão, por favor. Senhor presidente, não conheço do agravo de petição da executada por perda de objeto, conheço do agravo de petição do exequente, no mérito dou-lhe provimento para determinar que na correção dos créditos trabalhistas aplique-se TR até 25 de março de 2015 e após IPCAE, tendo visto que as atualizações posteriores deverão observar o índice vigente à época. Ok. Decisão unânime, né? Próximo. Número 15 da pauta é o RO 10.298-80-2017. Inscrito Dr. Sérgio Fernando Pereira de Pão Tavares, certo, tudo bem? Reclamante, recorrente. Felipe Augusto Carbel. Doutor Gessé, a conclusão, por favor. Obrigado. O meu não abriu. Não abriu, não? Pode abriu. Você podia trazer o cafezinho que está acabando já? É o 0010-298, não é isso? Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos e das contrarrazões, no mérito estou dando-lhes parcial provimento. Ao recurso da reclamada, para estabelecer que o reclamante faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos do período de 1º de maio de 2016 até 8 de setembro de 2016, a data de dispensa. Foi um pequeno ajuste de data, entendi que havia um erro na fixação. Ao recurso do reclamante, estou dando provimento parcial para acrescer a condenação o pagamento de diferenças de horas extras pelos minutos residuais registrados acima do limite de tolerância previsto no artigo 58, parágrafo 1º da CLT, com reflexos em repousos, aviso, férias, mais um terço, 13º FGTS, com 40%. A questão da OJ 394 fica postergada para a fase de execução. Mantenho o valor da condenação por quanto ainda compatível. Doutor Sérgio, você tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da secretária, demais senhores desembargadores que acompanham, ilustre senhor representante do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes,
Eu vou me ater aqui, então, à questão da diferença salarial, que nós pleiteamos sob 2 argumentos. O primeiro, pelo exercício da função de mecânico, que o reclamante trouxe essa alegação desde a inicial, e segundo, pela questão da equiparação com outros 3 mecânicos. A equiparação foi deferida, mas ela foi limitada a um dos paradigmas e a partir apenas de 1º de março de 2016. Com relação à questão das diferenças pela função de mecânico, a própria sentença diz que foi admitido que o reclamante, ao ser transferido para a unidade Olhos d'Água, passou a exercer a função de mecânico. Mas não há elementos nos autos que demonstrem quando ocorreu a transferência. Data vênia do entendimento de primeira instância e do voto do eminente relator, o depoimento da testemunha Matheus Cândido é claro. O que ele diz? Que trabalhou na reclamada de 2013 a 2014 como aprendiz e após esse período foi contratado em agosto de 2014 e saiu em 16 e 17. Trabalhou na unidade de rádio, na unidade Olhos d'Água, tendo trabalhado com reclamante nos 2 locais, que o depoente sempre foi auxiliar de escritório. Que quando o depoente foi admitido, o reclamante já trabalhava como mecânico. E aí a gente parte para o item seguinte, que é a questão da equiparação, onde os depoimentos testemunhais, nós entendemos, com a devida vênia, que foram favoráveis à tese do reclamante. A testemunha Matheus disse que depoente sabe que os paradigmas Evaldo, Janderson e Diogo eram mecânicos e não havia distinção entre a função deles e a função do reclamante. Aí veio a segunda testemunha, senhor Marcos Pereira, que disse, que também era mecânico, e disse que depoente trabalhou na reclamada de 2013 e 2016, que o depoente trabalhava como mecânico, sendo que todos os mecânicos faziam as mesmas atividades, sendo todos os mecânicos do mesmo nível, que o depoente não sabe qual a classificação do reclamante, mas o reclamante sempre exerceu a mesma função de mecânico do depoente, e que o senhor Evaldo, Janderson e Diogo realizavam a mesma função do reclamante, que todos eram mecânicos. Então, quer seja pela questão da função de mecânico, que nós entendemos comprovada desde a data alegada inicial, quer seja pelo pleito de equiparação, comprovada a identidade de função entre o reclamante e os paradigmas, nós entendemos, data vênia, que devem ser definidas também ao autor as diferenças pela equiparação salarial ou as diferenças salariais, além daquelas que já foram deferidas na respeitável sentença. Justiça. Bueno. É matéria fática e o voto transcreve a prova oral e documental que justifica a manutenção da sentença. Ok. Doutor Gessé. Doutor César. Doutor Jorge. De acordo. Decisão unânime, temos o voto relator. Boa tarde. Próximo. Número 34 da pauta é o RO 11.136-27/2016. Inscrito Dr. Fabrício Augusto Reis, pela reclamada recorrida revisar serviços técnicos de seguros. Hernani da Silva, revisar serviços técnicos. Doutor Gessé, a conclusão, por favor. Abriu? Acho que essa ponta direita aqui, o computador do recurso ordinário de recurso, no mérito, nego-lhe provimento chegou agora da aqui. Fundamentação. O senhor está satisfeito? Muito, excelente. Então tá bom. Fica prejudicada, então, a sustentação. Doutor César e doutor Jorge. Estão de acordo? De acordo. Decisão unânime, temos o voto relator, fica prejudicada a sustentação oral. Ok? Agradeço, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais alguma coisa? Não. E todos os demais votos do doutor Gessé ficam aprovados por unanimidade. De acordo, ficam decididos em conformidade com os votos registrados eletronicamente, inclusive os EDs. Nada havendo mais a tratar, a ata fica aprovada e a nossa próxima sessão será no dia 9. A pedido do doutor Jorge. Obrigado. Tem algum problema? Semana que vem, na verdade, eu tenho 3 dias. Semana que vem. Bom, então, total. declaro encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos. Todos nós. Muito bem. Obrigado. Aqui, deixa eu dar uma revisão nesses processos. O que aconteceu nesse trem? Esse meu processo.